Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, diz o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, ainda mais agora, Senhor, porque temos o privilégio de poder participar da Tua palavra, Senhor. O Senhor tem algo, Senhor, para falar conosco, e nós queremos estar sensíveis, Pai, para ouvir a Tua voz. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nesse momento, que o Senhor toque em nossos corações, que a minha voz aqui humana se cale, Senhor, diante da voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus, e que nós possamos ser ministrados nessa noite por Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto nós falamos na semana passada sobre, tá bom, ele sempre fica bravo comigo, que ele pergunta se está bom discreto, eu falo aqui para todo mundo ver. Aí, gente, bom, semana passada então nós falamos sobre o conceito do filme Divertidamente, não só do filme 2, que é o que está no cinema agora, mas do filme como um todo, desde o filme 1 até agora o filme 2. E o ponto mais importante que nós citamos aqui e falamos é a importância de nós controlarmos as nossas emoções e permitir que o Espírito Santo de Deus guie a nossa vida, que Ele seja aquele que controle a nossa vida. É por isso que esse texto, eu trouxe ele aqui de volta, para a gente voltar e se situar nesse ponto, de que a palavra de Deus é clara em dizer para nós: deixem que o Espírito guie a sua vida. Ou seja, não tem nada mais importante do que você deixar o Senhor guiar a sua vida. Mais importante do que qualquer coisa é deixar que o Senhor Jesus tenha o controle da sala de comando da sua vida. Porque, como nós falamos na semana passada, nós corremos grandes perigos ao deixar que as emoções, que são emoções mutáveis, que são emoções influenciáveis, deixar que elas controlem a nossa vida. É um perigo que nós corremos, porque nós podemos ter convicções, certezas e caminhar para lugares que nós não queremos caminhar. Por isso nós precisamos deixar o Senhor Jesus ser o controlador. E hoje eu quero explorar um pouco mais sobre o segundo filme, sobre o filme 2, que é o que está no cinema. Porque, vamos ser sinceros, gente, vamos fazer uma média aqui, quem assistiu o filme, levanta a mão. A maioria. Quem não assistiu, levanta a mão. Vou dar spoiler, mas você vai assistir essa semana, dá tempo, tá bom? É isso aí, não tem o que fazer. Olha só, e aí, gente, por quê? Porque esse filme Divertidamente 2 é um baita filme, vamos ser sinceros. É um filme muito bom, eu gostei bastante do filme. Mas eu vi, e aqui que está a preocupação, eu vi muita gente olhando para o filme, assim como eu, gostando dele. Mas além de gostar, eu comecei a ver pessoas achando o filme genial e colocando-se no mesmo lugar, colocando-se na posição da personagem. Tipo, agora eu entendo por que que eu faço tal coisa, agora eu entendo por que que eu sou isso ou eu sou aquilo. Só que nós precisamos tomar um cuidado, porque o filme, ele trata de questões psicológicas, ele trata da mente humana, ele trata das nossas emoções, mas não de uma perspectiva cristã. Ele trata a partir de uma perspectiva, de uma cosmovisão, como diz. A cosmovisão é tipo o óculos que você usa para enxergar o mundo que está ao seu redor. O filme, ele trata a partir de uma cosmovisão do mundo, uma cosmovisão que não coloca Deus dentro do centro de todas as coisas. E é por isso que nós precisamos entender qual é a mensagem do filme, mas mais do que entender a mensagem do filme, saber olhar a partir da nossa ótica cristã, saber fazer esse paralelo, e mais do que o paralelo, usar a nossa ótica cristã para conseguir enxergar o filme da maneira correta. O que eu quero dizer, gente, é que eu vi essa semana no TikTok algumas pessoas praticamente tratando o filme como algo do demônio.
falando assim, ó, não, esse filme quem é cristão não pode assistir, tal. Eu vou ser sincero aqui, gente, não é assim que a vida funciona. Nós não podemos esperar de alguém que não é cristão que faça um filme com uma visão cristã. Então, a verdade é que nós precisamos entender o que nós cremos para poder assistir e fazer o nosso filtro. Por isso, não deixe de assistir o filme, mas também não deixe de olhar a partir de uma ótica cristã. Mas vamos lá, vamos situar um pouco o filme aqui. E agora segura o spoiler. Vamos situar um pouco o filme. Primeiro, o filme começa mostrando a Riley do primeiro filme, uma Riley feliz, uma Riley controlada pela sua alegria. Só que a gente começa a ver, logo no comecinho do filme, que tem algumas mudanças. Antes ela tinha as ilhas da personalidade dela, que eram as únicas coisas que eram fixas ali na cabeça dela, mas que podiam desmoronar, como a gente viu no primeiro filme. E ainda existem essas ilhas da personalidade, que eram criadas pelas memórias, mas agora as memórias dela, as coisas que ela viveu, elas além de criarem essas personalidades, agora também elas começam a criar um negócio que eles chamam de convicções. Você sabe o que é convicções? Então, começam a criar convicções a partir de agora. E essas convicções, elas são lançadas lá num... É um lago? O que é aquilo? Acho que é um lago. São lançados lá no nível 0 da mente dela. E aí, lá quando as memórias chegam nesse lugar, essas convicções, elas geram agora um senso de si. Ou seja, elas geram o que nós podemos entender, que é a identidade de um ser humano. Então, as memórias, elas têm o papel agora esse papel de formação. Um papel de formação de identidade. E aí as memórias, as emoções estão lá tranquilas, felizes, até que aparece um botão no controle, e aquele botão começa a piscar, e aí ele começa a fazer uma sirene muito louca, e quando as emoções chegam lá, o botão está escrito o quê? Puberdade. E aí começa aquele desespero, quando eles apertam o botão da puberdade, aí o caos toma conta da cabeça da Riley, e aí começa então uma grande reforma, começa a entrar aqueles bichinhos azul, que eu não sei o que é, começam a entrar os bichinhos azul, e eles começam a quebrar tudo, começa a mudar a sala de controle, as emoções ficam todas malucas e tudo mais, e aí esse botão da puberdade, ele quer dizer a seguinte coisa, e aí é isso que começa a ficar claro no filme, que a Riley, que antes era uma criança, agora com a chegada da puberdade, com a chegada desse caos dentro da cabeça dela, agora a Riley virou uma adolescente. A Riley virou uma adolescente. Aí todas as ilhas da personalidade, a sala de comando começa a passar por reforma, começa um monte de coisa. Mas algo aqui, eu já quero fazer uma pausa na minha explicação do filme. Algo aqui já me chamou muita atenção. E olha só, presta atenção que eu estou falando com você agora, tá? Quando começa esse caos, essa reforma, essa loucura na cabeça dela, as emoções estão correndo para lá para cá, os caras estão quebrando tudo, e agora vai mudar, porque agora um desses bichinhos azul, ele passa com uma placa escrito assim, ó, a puberdade é um problema. Acho que é isso que está escrito, deixa eu ver aqui que eu não tenho. Assim, ó, a puberdade é uma bagunça. A puberdade é uma bagunça. E aí embaixo só tem escrito assim, adolescente. E aí a primeira coisa que eu quero que você comece a refletir comigo, é que a primeira mensagem que o filme passa para nós, é de que quando alguém começa a passar por um processo que é normal da nossa vida, que é a fase da puberdade, a fase de mudança, a fase de outras emoções chegarem e algumas coisas começarem a acontecer, quando essa fase chega, há um conceito do mundo, há um conceito da sociedade, há um conceito distorcido de que adolescente é uma bagunça, de que adolescente pode ser um problema, porque a puberdade bagunça tanto a cabeça do adolescente, que agora ele começa a se tornar um aborrecente, como se diz por aí. Quem já ouviu esse termo, aborrecente? Quem aqui já ouviu alguém dizer para você, você é um aborrecente? E gente, aqui já é algo que o mundo tem olhado muitas vezes para o adolescente e enxergado que as dúvidas que são geradas,
que as emoções que são geradas, que as coisas que vão e começam a acontecer na vida do adolescente, as pessoas e a sociedade enxergam isso muitas vezes como um grande problema. Tem muita gente que olha para você e enxerga em você um problema, alguém rebelde, alguém onde a sua cabeça é uma bagunça, alguém que não pode ser compreendido, ou mais do que não ser compreendido, alguém que é tão intenso e tudo que faz que é impossível ser controlado. O filme passa, a primeira mensagem é de que um adolescente, ele é e será, e não tem como isso não acontecer, controlado pelas emoções. Mas, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina, a gente vê que todas as fases que nós passamos da nossa vida, Deus sempre está presente. E mais do que estar presente, Deus sempre deseja construir algo em nossa vida. Então o que eu quero que você entenda aqui, é que você, que é um adolescente, você não deve aceitar um conceito do mundo de que você é uma bagunça, de que você é alguém propício à rebeldia, de que você é alguém que vai ser controlado pelas tuas emoções. Eu sei que há muita mudança e muita coisa acontece na nossa vida nesse período, mas nós precisamos entender de como Deus nos enxerga e não de como o mundo nos enxerga. O mundo pode olhar para você e dizer que você é uma bagunça, e que você só vai melhorar daqui tanto tempo, mas Deus olha para você e enxerga capacidades que só Ele sabe que você tem. Deus te deu uma cabeça boa o suficiente para pensar e decidir por Ele todos os dias. Um exemplo que eu gosto de dar é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a maioria dos discípulos que serviam com Jesus eram adolescentes. A gente tende sempre a pensar que eram pessoas super maduras, por experiência de vida, mas não, eram pessoas jovens, eram adolescentes. A gente olha, por exemplo, para Samuel, quando Deus decide falar com Samuel, Samuel estava servindo junto com o sacerdote Eli. Os filhos de Eli iriam assumir o cargo de Eli depois que ele morresse. Deus decide no meio de todo esse povo falar com Samuel, e Samuel tinha apenas 12 anos. Então, o que eu quero que fique claro é que Deus, Ele tem algo para fazer na vida sua, desde a sua adolescência. Tem gente que está acostumado com uma vida qualquer, eu vou na igreja porque meu amigo vai, eu vou na igreja porque meus pais falam, eu vou na igreja porque é costume. Mas eu quero que você entenda a importância de você, já na tua idade que você tem, não importa se é 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, não importa, a importância de você decidir por Jesus todos os dias, porque quando você decide por Jesus, você está dizendo para o mundo que impõe para você, que você é rebelde, que você é controlado pelas suas emoções, você dá uma resposta para o mundo dizendo, eu posso ser adolescente, eu posso estar na puberdade, eu posso ter muitas dúvidas, mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma segurança, e a minha segurança é Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que você já precisa entender com relação a essa mensagem do filme. Jesus é aquele que pode responder às nossas dúvidas, Jesus é aquele que pode tratar as nossas ansiedades, Jesus pode fazer tudo. Mas você precisa entender, adolescente, que você está na hora de começar a decidir por Jesus. Começar a dizer não para um rótulo que colocam sobre você e aceitar o rótulo de um filho amado de Deus sobre a sua vida. Alguém que é controlado por Jesus. Mas voltando aqui para o filme agora. Voltando para o filme. Neste momento que toda essa mudança está passando na cabeça da Riley, eu estou me sentindo mó chique de falar o nome dela aqui. Riley. Eu estou falando errado desde o começo? Que vergonha. Nesse momento que está passando um monte de mudança, gente, aí que começa o BO. Você que assistiu sabe do que eu estou falando. Porque nesse momento agora chegam as novas emoções. Chegam então ansiedade, tédio, inveja e vergonha. E aí que começa o problema. Porque além dessa bagunça toda que já estava acontecendo na cabeça da Riley, por ela ser adolescente,
Agora começa um conflito de interesses dentro da cabeça dela, por causa das emoções. Uma emoção quer puxar para um lado, e outra emoção quer puxar para o outro lado. Começa um embate de ansiedade contra alegria. Quantos se lembram disso? Quem não assistiu vai saber depois. E aí, gente, tudo isso está acontecendo na cabeça dela, e bem nesse momento, ela está indo para um acampamento de hóquei com a galera do ensino médio, a galera que é mais velha. E aí no caminho ela já recebe uma notícia horrível das amigas dela. E eu não sei se você já recebeu esse tipo de notícia das suas amigas, mas a notícia das amigas dela é: nós não vamos mais estudar com você, nós mudamos de escola. Para ela isso aí parece ser o fim do mundo, porque ela fala: lascou, vou ficar sozinha agora. E aí começa o problema, porque aí ela já começa a se sentir mal. E aí quando ela chega, ela se depara com a grande ídolo da vida dela, a menina bem sucedida que joga hóquei e que é mais velha do que ela. Como é que é o nome dela mesmo? Como? Val Ortiz? Valéria Ortiz. Uau, assistiu o filme, né? Mais de uma vez pelo jeito. Aí, gente, ó, escuta. Aí ela chega, e aí que começa o primeiro embate, começa o cheque. Porque aí o que acontece? A alegria dentro da cabeça dela quer o que para ela? Não, você precisa ficar com as suas amigas antigas, porque as suas amigas antigas não vão mais estar com você. E a ansiedade quer que ela caminhe com a galera nova, porque fala assim: não, você precisa construir o que você vai viver no futuro, e não o que você está vivendo agora. As meninas vão te abandonar, você precisa construir o futuro. E aí começa o primeiro cheque. E aí começa a bagunçar as coisas, elas começam a tomar decisões contrárias à alegria e à emoção, até que a alegria e a ansiedade, até que a ansiedade resolve prender as outras emoções e manda todo mundo embora. Agora só a ansiedade vai tomar o controle. Resumindo tudo, a ansiedade vai então tomando decisões baseadas no futuro. Tá vendo? Eu vou facilitar, não vou dar tanto spoiler assim, estou cortando bastante aqui agora. Ela vai tomando decisões, sempre pensando no futuro, sempre pensando em como agradar as pessoas, sempre em como se adequar a alguma coisa, ou pensando em corrigir problemas que ainda nem aconteceram. A ansiedade vai tomando essas decisões e vai levando ela para um buraco de tamanha pressão na cabeça dela, que lá no final do filme, nossa, agora é mal, né? Lá no final do filme, quando ela chega no jogo de hóquei, a coisa está tão louca, que ela chega ao ponto de sofrer uma crise de ansiedade. Ela faz uma falta, machuca a amiga dela, tudo porque ela queria ser melhor do que a outra, e aí ela sofre uma crise de ansiedade. Aí quando as emoções todas conseguem voltar para a sala de comando, algo louco acontece, porque o senso de si, que é a identidade da Riley, que antes era uma identidade só com coisas boas, agora tinha ficado uma identidade de ansiedade. Quando as emoções todas voltam lá, agora o senso de si da Riley começa a ser influenciado tanto de coisas boas, quanto da ansiedade, quanto de coisas ruins. O senso de si dela começa agora a ser algo que vai mudando. É uma identidade que varia, uma identidade que vai sendo mudada de acordo com as horas e as experiências que ela vai vivendo. Então a gente vê no final do filme, ela falando em alguns momentos: eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou em alguns momentos, eu sou ruim, eu sou egoísta. Em alguns momentos, eu não sou boa o bastante. E aí o filme acaba desse jeito, com tudo, entre aspas, resolvido, mas uma identidade distorcida. E aqui, gente, e é aqui que eu quero começar a aplicar algumas coisas com vocês, porque quando nós olhamos então para o filme, a gente vê que o filme de fato é muito divertido, o filme é muito bom, mas, como eu falei, nós precisamos estar atentos, porque a mensagem do Evangelho, ela é diferente da mensagem que o filme passa. Quando o filme acaba, a gente sai de lá com uma sensação de que os problemas foram resolvidos, de que a situação agora está estabilizada. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que a coisa é diferente.
Então, aplicando agora a visão cristã em cima do filme, olhando para o filme, há alguns pontos a partir da nossa ótica que eu quero destacar com você. E a primeira coisa que eu quero começar a conversar com vocês é sobre o poder da ansiedade na nossa vida. Fala para quem está do seu lado, fala, o poder da ansiedade na sua vida. Olha só, Filipenses no capítulo 4, é um texto muito conhecido, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Gente, a ansiedade, ela é uma emoção que existe desde que o homem foi criado. A ansiedade, ela não é nada mais do que uma emoção dentro de mim e de você, que lida com a incerteza, lida com uma sensação de tentar controlar aquilo que ainda pode acontecer. E quando nós temos ansiedade dentro de nós, e todos nós temos, mas quando nós passamos por uma situação de ansiedade, isso gera dentro de nós, parece que uma aflição, gera uma angústia dentro de nós. E é importante que você entenda de que a ansiedade, ela está presente em todas as fases da nossa vida, e ela está presente em muitas áreas da nossa vida, mas a ansiedade, ela não é uma doença. A ansiedade, ela não é algo que só serve para fazer mal para você. Não, a ansiedade, ela foi colocada dentro de mim e você para estimular muitas vezes eu e você a agirmos, eu e você a tomarmos cuidado com algumas coisas que nós podemos fazer. Imagina se todos nós fôssemos inconsequentes porque não temos nenhum freio em nada do que nós vamos viver. Assim a ansiedade, assim o medo também serve. Muitos, por exemplo, na psicologia dizem que a ansiedade, ela é o excesso de futuro. E de fato, é aqui que está o ponto, porque o futuro, ele nada mais é do que um campo de incertezas. Mas presta atenção que nessa frase, a psicologia diz que é o excesso de futuro. O que eu quero que você entenda antes de nós aplicarmos o texto que eu li, é que você pensar no futuro, você se sentir aflito ou nervoso por causa de coisas que você vai viver, você sentir ansioso porque vai fazer uma prova, porque vai viajar, porque tem algo acontecendo, algo difícil acontecendo, e isso tudo é algo natural para mim e para você. A questão é que o excesso dessa preocupação, ao invés de te ajudar a agir, ele pode te frear. Ele pode fazer você ficar paralisado. Antigamente não se tinham tantos problemas de ansiedade como nós temos hoje. Infelizmente hoje, principalmente no pós-pandemia, dizem que quase 70% da população sofre com uma ansiedade que é difícil de controlar. Quem diz isso é o órgão de saúde pública. Mas antes isso não acontecia. Por quê? Porque antes tinha muito menos informações que chegavam para a nossa cabeça. Você consumia muito menos coisa, você consumia muito menos informações que chegam através do celular e tantas coisas. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que as pessoas, elas não se tornaram mais ansiosas, ou as pessoas não se tornaram mais problemáticas com relação à ansiedade porque a ansiedade apareceu. Não, é porque nós ainda não aprendemos a controlar a ansiedade. Esse é o ponto. Olhando para o filme, por exemplo, a gente vê que logo que a ansiedade chega, há um padrão que começa a ser imposto na cabeça da personagem. Aí a ansiedade diz algumas frases como: os próximos 3 dias podem determinar os próximos anos da Riley. Outra frase que ela diz é: não importa quem a Riley é, e sim quem ela precisa ser. É uma pergunta que começa a ecoar dentro da mente da personagem. E aí, para piorar,
A ansiedade começa a questionar decisões que antes ela tomaria naturalmente, como por exemplo eu citei aqui, ficar com as amigas antigas ou ficar com as meninas que eram populares. E aí, gente, como uma desculpa para evitar que a Riley sofra no futuro, decisões erradas começam a ser tomadas que começam a mudar a identidade da personagem. E infelizmente, gente, isso acontece comigo e com você. Ter a ansiedade dentro de nós não é algo ruim, não é algo errado, mas muitas vezes nós abrimos o espaço para que ela comece a questionar certezas que nós temos, ou mais do que isso, começar a gerar em nós a preocupação com um futuro que eu e você não podemos controlar. A gente começa a dar espaço para uma mentalidade que vai nos fazer mal. E quando nós vemos no texto de Filipenses, que eu li aqui, de Filipenses capítulo 4, quando Paulo escreve, ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Quando Paulo está escrevendo isso, eu não sei se você sabe, mas Paulo, ele tinha muitos motivos para estar ansioso. Só para você entender, Paulo, ele estava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Paulo estava sabendo de grandes problemas que estavam acontecendo nas igrejas onde ele tinha plantado. E mais do que isso, ainda existia a chance de Paulo ser morto a qualquer momento. Imagina você viver os seus dias sabendo que a qualquer momento pode entrar alguém e te matar. É bem tenso. Paulo tinha motivos para estar sofrendo de ansiedade, mas o ensinamento que ele dá para nós, isso sim é algo que nós devemos guardar. Porque ele diz, não andem ansiosos. O que Paulo está querendo dizer é, você pode até estar ansioso, você pode até ter ansiedade, você pode até ter motivos para estar ansioso, mas não deixe que a ansiedade domine você. Você pode sofrer de ansiedade agora, mas não ande os seus dias, não viva de maneira ansiosa. Por quê? Porque isso vai te fazer mal. Isso vai acabar com a sua perspectiva de olhar para Deus com relação ao seu futuro, e vai começar a fazer você ficar ou paralisado, ou agir de maneira inconsequente. Só que muitos de nós não conseguimos viver isso. A gente até tenta, em momentos que nós estamos ansiosos, pensar, não, para de se preocupar. Já aconteceu isso com você? Tem hora que eu estou ansioso com alguma coisa, eu fico, para de se preocupar. Eu não para de se preocupar, para de se preocupar. Não, eu vou pensar em outra coisa, vou pensar no basquete. Aí não dá. Isso começa a acontecer. E aí, gente, a gente acaba muitas vezes andando ansioso, vivendo de maneira ansiosa. Sofremos no nosso físico, falta ar, dor de cabeça, falta de sono. No nosso lado espiritual, começamos a ter medo. Será que Deus está comigo? Será que Deus não está? O que está acontecendo comigo? Na nossa vida emocional, a gente começa a ter um sentimento ruim que nos paralisa. A gente começa a ficar mal, não confia mais em ninguém, a gente não sabe o que fazer. E assim como no filme, a gente vê a alegria indo embora, e muitos de nós chegamos até a uma crise. Mas aqui que está o ponto que Paulo fala para mim e para você. O que Paulo está querendo nos ensinar é que lutar contra a ansiedade na nossa vida com a nossa própria força é uma luta em vão. Por isso que o conselho de Paulo é, não andem ansiosos com coisa alguma. Ou seja, você pode ter ansiedade, mas não ande de maneira ansiosa. E aí ele fala, em vez disso, orem a Deus, peçam aquilo que precisam e agradeça por tudo que Ele já fez. O que Paulo está nos instruindo aqui é nós vivemos 3 coisas. Ele fala, ore, peça e agradeça. O que eu quero que você entenda é que o segredo que Paulo está dando para nós controlarmos a ansiedade aqui, está nessas 3 coisas
que para nós às vezes nós nos esquecemos, e às vezes nós fazemos ou utilizamos dessas ferramentas de maneira errada, porque nós buscamos muitas vezes orar, pedir e agradecer somente nos momentos de crise. Mas o que Paulo está dizendo é: eu e você teremos motivos constantes para estar ansioso, mas você não pode andar ansioso. Por isso, em vez de andar ansioso, ande nesses 3 pontos. Orar não significa você só acessar a Deus para pedir. Orar significa construir relacionamento. Orar significa construir uma vida com Ele. Orar significa construir algo que é imutável com Deus, porque quando você conhece alguém, você confia nessa pessoa de uma maneira muito mais fácil. Então o primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda é que é necessário orar. A segunda dica é: peça a Deus. Foi junto. É combinado, né? Os meninos sumiram. Peça a Deus. Entendi. Vou falar assim, Marina, prometo. O que Paulo está dizendo é: seja vulnerável a Deus. Rasga o seu coração para Deus, não só com coisas grandes. A gente acha que nós precisamos só nos lançar para pedir ajuda a Deus nos momentos de crise, mas Paulo está nos ensinando que nós precisamos orar e pedir todas as coisas. Eu peço para Deus no dia que eu estou bem, para Deus continuar cuidando e me guardando, mas eu peço nos dias difíceis que Deus faça isso também. E por último ele fala: agradeça. Significa agradecer a Deus, mostra confiança nele nos dias bons e nos dias difíceis, em situações boas e em situações complicadas. E a resposta para isso é que nós podemos, a partir daí, experimentar uma paz que só Jesus traz. O que Paulo nos ensina é que o segredo não está em buscar a Deus em momentos de crise. Tem gente que quando chega no ponto da crise de ansiedade, é porque já permitiu a ansiedade tomar muito tempo dos seus pensamentos. Paulo está ensinando: ande os seus dias em relacionamento com Deus, para evitar que a ansiedade tenha um poder maior do que ela deve ter. E aqui eu quero só fazer um adendo aqui, quero só fazer uma observação, de que a medicina, tratar a ansiedade, tomar remédio para a ansiedade, quando nós chegamos em um momento de crise, isso não é anti-fé, isso não é antibíblico. Pelo contrário, nós precisamos acessar a ferramenta que Deus nos dá através da medicina. O que eu estou dizendo aqui é o que vem antes. Tem muita gente que às vezes olha para si próprio e fala: eu não vou ser ansioso, mas quando chega num momento de dificuldade, quando menos espera, já está enfiado num poço de ansiedade. E aí, gente, a gente precisa então começar a aplicar na nossa vida esse conceito. Porque olhando para o filme, a gente vê que a ansiedade, quando toma o controle, gera caos, gera problema. Mas Jesus é aquele que pode evitar esse tipo de problema, mas a ação é sua. Em 1 Pedro diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Viver com Jesus é provar um cuidado, mas para isso você precisa andar com Ele, mais do que andar ansioso. Uma segunda coisa, e eu prometo que eu vou parar nessa, e aí a gente continua na sexta-feira. Uma segunda coisa que é importante nós observarmos no filme é o poder que as memórias têm. Fala para quem está do seu lado: o poder das suas memórias na sua vida. Tem muita gente que fica pensando: mas o que tem a ver? Olha só, quando a gente olha para a dinâmica do filme, como eu falei, a gente vê que, principalmente no filme 2, a gente vê que o papel das memórias, eles são fundamentais na formação da identidade da Riley. São fundamentais. E como nós
dissemos aqui, as memórias, além de formarem personalidade, criam convicções. E aí, gente, tem uma cena que me chamou a atenção logo no começo do filme. Se você assistiu, você vai lembrar. Quando a Riley está lá conversando com os pais dela, fala: nossa, eu quase estraguei tudo, porque eu quase atrapalhei o time e etc. É porque uma memória de uma falta que ela tinha feito no jogo aparece para ela. E aí a alegria vai lá, pega essa memória, e ela fala para as outras emoções: olha só, gente, eu construí um mecanismo de defesa, eu construí algo que vai facilitar tudo. Ela chama de um sistema de proteção. E esse sistema de proteção é um tubo que ela criou, que ela pega aquela emoção ruim, coloca dentro desse tubo, puxa o negócio assim e manda a emoção ruim embora. E olha a frase que a alegria diz, ela fala assim: se está incomodando, a gente dá um jeitinho, a gente manda direto para o não precisa pensar nisso agora, porque é uma memória ruim, é uma memória complicada. E aí as outras emoções falam: nossa, que boa ideia, caramba, é isso. E vamos ser sinceros aqui, quantos de nós às vezes, quando temos alguma memória ou passamos por alguma situação que gera marcas em nós que são complicadas, a gente não pega e coloca nesse tubo, manda embora e fala: eu não preciso pensar nisso agora. Outra hora a gente resolve, ou nem resolve, ou joga para debaixo do tapete e vida que segue. Só que a verdade, gente, é que as memórias, e quando eu falo memórias, eu estou falando de experiências e coisas que nós passamos, elas podem sim gerar coisas dentro de nós. Porque quando a gente olha para o final do filme, essas memórias que a alegria mandava embora, do tipo, pensa depois nisso, depois a gente pensa nisso, quando ela manda embora, depois essas memórias ruins que ela mandou embora, são as memórias que constroem a identidade da Riley. Ou seja, não adiantou mandar embora, porque uma hora elas voltaram à tona para agora construir uma identidade do tipo: eu sou egoísta. O que eu quero dizer é que essas experiências que não são boas, mas que não são tratadas, memórias ruins que não são tratadas, experiências ruins que não são tratadas, traumas que não são tratados, abusos, perdas, tudo isso geram marcas em nós. E mesmo que nós tentemos jogar isso para depois, ou guardar dentro de um buraco dentro de nós, onde a gente acha que ninguém e nem nós mesmos vamos acessar, quando nós fazemos isso, nós estamos deixando a oportunidade disso voltar à tona a qualquer momento. E quando isso volta à tona, nós corremos o risco de implodir por dentro. O que eu quero que você entenda, gente, é que quando nós acumulamos experiências ruins dentro de nós, quando nós acumulamos traumas, quando nós vivemos coisas que nos machucaram e não tratamos isso em Deus, nós estamos deixando a oportunidade aberta para isso nos matar no futuro. O ponto que eu quero que você entenda é que experiências ruins vão acontecer. Infelizmente, eu e você podemos sim passar por traumas. Infelizmente, eu e você podemos sim passar por marcas que nos machucam. Infelizmente, eu e você podemos ouvir coisas de pessoas que vão nos fazer mal. Mas jogar isso lá no fundo, no nosso secreto, é a receita para implodir. Mas Deus é aquele que está dizendo o tempo todo: não joga para lá, deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar as suas feridas. Quantos de nós tentamos tratar as nossas experiências ruins, os nossos traumas, da mesma maneira como as emoções tratam no filme? Jogando para debaixo do tapete, jogando para depois. Quantos de nós muitas vezes vivemos os nossos dias sofrendo com pensamentos e ideias que são gerados a partir de experiências ruins que não foram tratadas?
Eu lembro que eu já atendi muita gente aqui, e tem muita gente que chega aqui desacreditando de Deus, desacreditando do amor de Deus, desacreditando de tudo o que você foi feito para viver. Eu já ouvi gente dizendo: acho que a vida com Deus não é para mim. Isso, muitas vezes a gente ouve e não sabe o que fazer, mas eu sei que muitas vezes, e na verdade quase todas, esses pensamentos provêm de experiências ruins que não foram tratadas. Eu já ouvi de meninas dizendo que não acreditam no amor de Deus, ou no amor de um pai, ou no amor de qualquer homem por ela, porque na sua infância sofreram abusos que não foram tratados em Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Jesus ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Ele está dizendo: não importa o tamanho do teu trauma, não importa o tamanho da tua experiência ruim, não importa a memória que você tenha, não importa o que aconteceu no seu passado, eu cuido de você. Mas o segredo está no vinde a mim. O filme nos ensina de que memórias ruins precisam ser lançadas para debaixo do tapete, e depois essas memórias ruins, elas são até importantes para gerar a sua identidade. Mas o que eu quero que você entenda é que as suas memórias ruins, elas devem servir para gerar em você ainda mais relacionamento com o Senhor e testemunho. Eu disse ontem, eu estava pregando num outro lugar, e eu lembrei de uma frase que me marcou muito, que diz exatamente isso. Jesus, Ele não quer transplantar, ou seja, tirar as nossas experiências ruins e jogar fora. Jesus não quer fazer um transplante, Jesus ele quer fazer uma transformação. Jesus quer transformar o que aconteceu de ruim na sua vida em bênção, em testemunho. Mas para isso nós precisamos lançar para Jesus. Nós precisamos falar para o Senhor. Quanta gente tem caminhado com feridas abertas dentro de si e não estão deixando Jesus tratar, mas precisam ser tratadas. O que eu quis mostrar aqui para vocês hoje, de uma maneira bem simples até, é de que tem coisas que a gente assiste no filme e a gente vê e fala: caramba, eu sou assim, eu sou ansioso, ou nossa, eu passei por experiências assim, eu tenho experiências ruins, eu tenho coisas ruins. Mas quando nós olhamos e colocamos Jesus na equação, a gente vê que a nossa vida ela pode ser muito diferente. Fique em pé, por favor, eu quero orar com você. Eu citei apenas duas coisas que eu observei no filme, e eu comecei sinceramente a olhar para essas situações e pensar: caramba, quantos de nós estamos na igreja e estamos vivendo dessa maneira? Quantos de nós estamos permitindo que a ansiedade tome um papel na nossa vida de descontrole? Quantos estamos permitindo a ansiedade assumir um lugar que ela não deve assumir, que é um lugar de Jesus? Por excesso de preocupação com o futuro, sendo que Jesus nos ensina a lançar sobre Ele essa preocupação, porque Ele cuida de você. Ou quantos meninos e meninas têm sofrido na alma por causa de experiências ruins que ainda não foram tratadas. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus ele é diferente. Deus ele tem o poder de transformar você, que é um adolescente enxergado como um problema, em um adolescente capaz de transformar o mundo onde você está. Ser alguém que no meio de um monte de gente ansiosa consegue anunciar um evangelho de um Jesus que cuida de nós. Num lugar de pessoas traumatizadas, anunciar um evangelho de Jesus que cuida das nossas feridas, limpa as nossas feridas e nos dá a alegria plena e verdadeira.
Então, como eu disse, tem muita gente que assistiu o filme e ficou pensando nisso. Nossa, é a minha vida. Mas a sua vida não precisa ser igual do filme. A sua vida, ela pode ser diferente se Jesus estiver no centro dela. Feche os olhos onde você estiver aí. Feche os olhos onde você estiver. E nós vamos começar a orar aqui. Mas eu quero desafiar você a olhar para a sua vida agora. Senhor Jesus, eu oro aqui, Senhor, nessa noite, crendo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E crendo, Senhor Jesus, que em Ti, Senhor, nós temos a segurança necessária para todas as coisas. Mas, Senhor, nós olhamos para esse filme e vemos que há uma mensagem sendo anunciada de um poder da ansiedade, de um poder das emoções, de controles emocionais, de coisas que são da psicologia. A gente vê, Senhor Jesus, um filme anunciando que a nossa identidade pode ser formada através de memórias, através de experiências. Mas, Senhor Jesus, nós não queremos, Senhor, viver baseado nas experiências e traumas, ou ter a nossa identidade formada por isso, ou pela ansiedade. Não queremos conviver com pensamentos, Senhor, intrusivos que nos maltratam, Senhor Jesus, que nos fazem mal, que nos paralisam. Não, Senhor, nós queremos caminhar, Senhor.